Olá! O Geração de hoje te leva para viajar pelo mundo com um mineiro que por quase um ano conheceu países na Ásia, África e Europa. Um jovem que pôs em prática o que a maioria de nós em algum momento da vida sonha em fazer, largar tudo e cair na estrada. O nosso bate-papo de hoje é com o Leonardo Beltrão, que além de muitas histórias bacanas para contar dessa viagem, é autor do livro A Festa do Adeus, com contos que falam de amor, superação e coragem. Léo, muito obrigada pela presença aqui no Geração. Prazer é meu. A gente conversa, tem aqui também com a gente os alunos da escola Professor Pedro Aleixo, escola estadual aqui de Belo Horizonte, para me ajudar com as perguntas para o Leonardo. Prazer tê-los aqui também. Antes da gente começar o bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Leonardo. Léo, primeira coisa que eu acho que todo mundo deve te perguntar, como que você pensou nessa viagem, como é que essa viagem surgiu na sua vida? É muito engraçado isso mesmo. Acho que cada vez que eu converso sobre ela, eu dou uma resposta diferente, porque eu acho que a vida é uma viagem, de certa maneira, e a gente tem essa sensação sempre de ter que levar a vida num lugar e, de repente, se deslocar. Mas na verdade, desde pequeno, eu acho, minha mãe ela é turismóloga, ela é formada em turismo, meu pai é maestro, então a gente sempre estava na estrada, de certa maneira, acompanhando o trabalho do meu pai, eles adoravam acampar. Então, desde pequeno eu estou acostumado a viajar. Eu estudei turismo na faculdade também, então sempre tive esse desejo muito grande de explorar, de conhecer o mundo. E eu vinha de 10 anos, eu comecei a trabalhar muito jovem, e aí eu vinha numa sequência de 10 anos sem férias, sem parar sequer, só com viagens pequeniníssimas de 3, 4 dias. E muito influenciado por algumas histórias de amigos, alguns filmes, alguns livros, eu senti que era hora de tirar um tempo para mim, né? Porque eu acho que a gente fica trabalhando muito tempo na vida para juntar dinheiro para alguma coisa que a gente esquece o que é essa coisa. Então eu acho que eu fui atrás de um grande desejo mesmo da minha vida. Por isso que eu te falo que eu falei, né, na abertura, que é um sonho de muita gente, porque quem que não quer, né? Às vezes quando a vida tá difícil, parece um problema, você fala que vontade de jogar tudo para cima e sair. Você fez isso, né? Você comprou uma viagem só de ida. Eu comprei uma passagem só de ida. Eu comprei uma passagem só de ida justamente porque eu só sabia da primeira semana da viagem. Eu comprei uma passagem para Londres e de lá eu não sabia o que eu ia fazer. Fui para lá tentando praticar inglês e saí desesperado porque eu não estava falando nada de inglês. Inclusive, gente, para a gente entender um pouquinho qual que foi o trajeto dele, nós fizemos um mapinha para mostrar o roteiro das viagens do Léo pelo mundo. Vamos ver. Leonardo saiu de Londres, na Inglaterra, e foi para a França, Holanda, Alemanha e Itália. Na Ásia, ele começou por Istambul, na Turquia, depois seguiu para Tailândia, Indonésia, Laos, Índia e o Camboja. No continente africano, saiu do Marrocos, subiu para a Espanha, passou por Portugal e voltou ao Brasil, depois de percorrer 14 países em 343 dias de viagem. Lógico que eu tinha uma ideia, né, do que eu queria fazer. Eu tinha um desejo muito grande de conhecer a Ásia, que a gente acha que é tudo muito diferente aqui da gente, né? Mas eu não tinha muita ideia, né? E como eu tinha alguns amigos no caminho, alguns conhecidos, eu fui utilizando eles de base mesmo para definir o que eu iria fazer na sequência. E assim foi naturalmente acontecendo. E precisa de muito dinheiro, porque às vezes a gente olha e fala assim, gente, tem que ser rico para fazer uma viagem dessa. Como é que é isso? Como é que é esse planejamento até financeiro da viagem? Engraçado que eu achei que eu saí daqui muito pobre, vamos dizer assim, né? Lógico que não pobre, mas assim, pro que a gente tem no imaginário de o custo de umas férias. E conheci gente que estava viajando com metade do dinheiro que eu estava viajando, ou às vezes até muito menos. Eu acho que a gente tem que virar a chavezinha mesmo e entender que a vida naquele momento, ela está ali, na estrada. Então a gente não tem que preocupar em pagar as contas aqui no Brasil, não tem que preocupar com aluguel, não tem que preocupar com o dia a dia, né? E quando você vê, existem, por exemplo, muitos programas de trabalho voluntário que te dão alimentação e hospedagem.
pouco. O governo em troca. federal agora está com algumas frentes de estudo aí muito interessantes, né? Que a pessoa que paga, inclusive, né? Tem o Ciência Sem Fronteira, né? Que é tem outro Idioma Sem Fronteira, tem o Rotary, tem outras formas também da gente conseguir fazer isso, né? Inclusive eu me senti super velho na viagem, assim, porque eu fui com 29, hoje eu já tenho 30, mas a maioria das pessoas que eu conheci viajando eram da idade de vocês, que estavam lá, um pouquinho mais velho talvez, que já estão na faculdade, que estavam fazendo Ciências Sem Fronteiras e tirando um tempo da viagem, do estudo, para poder viajar também, né? Então, legal isso. Você começou a pensar quanto tempo você ia ficar ou quanto você enjoasse do lugar você saía, assim? Como você fez? mais ou menos isso. No começo eu estava tentando planejar, vou ficar uma semana em cada lugar, poucos dias, mas depois foi isso. Teve cidade que eu fiquei um dia, teve cidade que eu fiquei 2, teve cidade que eu fiquei um mês, que eu estava cansado. Acho que era mais ou menos isso mesmo, sem compromisso de ter que ir para muitos lugares. Você comprou a passagem para Londres e lá você ficou em hostel? Como é que foi? Lá eu fiquei em hostel. Lá eu Hostel, fiquei né? em hostel. O mais caro e o pior da viagem, inclusive. Os hostels, não sei se vocês conhecem, são os albergues, né? Os albergues estudantis. E é muito interessante a gente conhecer outras pessoas, É né? maravilhoso, assim, na verdade. Principalmente para quem é tímido, nunca viajou sozinho. Geralmente você divide quarto com 4, 5, 6 pessoas, depende do tamanho. Tem acomodações até para 30 pessoas. E aí os ambientes de banheiro são coletivos também. E gente do mundo inteiro falando todas as línguas diferentes. É muito legal. E por que você não aprendeu inglês? Na verdade, eu tinha estudado inglês quando eu era adolescente ainda. Eu parei de estudar inglês quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu já tinha uma base no inglês, mas aqui no Brasil, no dia a dia, a gente não pratica muito, né? Hoje tem melhorado isso, mas não pratica muito. E eu esqueci do fato que eu precisava estudar inglês. Eu confiei numa coisa de 15 anos atrás. Eu acho que muita gente faz. E aqui no Brasil a gente aprende inglês dos Estados Unidos, né? Chega lá na Inglaterra, o sotaque é completamente diferente. Não vou entender então nada. E você quer perguntar? Pode perguntar. Em relação, assim, você disse que ficava em vários lugares, assim, e para adaptar, assim, era meio difícil as rotinas, os horários, assim? Sempre é muito complicado, né? Essa primeira semana em Londres, por exemplo, eu estava com um fuso horário de 6 horas de diferença. Então, assim, acordava de madrugada, tinha sono. E isso era uma constante, porque você vai indo para lá, sempre vai mudando o fuso horário, né? Mas eu acho que você tem que estar com o corpo um pouco preparado para isso, né? Entender que o seu trabalho, vamos dizer assim, que você não está precisando estudar, você não está precisando trabalhar, é se adaptar às culturas diferentes. E acho que é o mais legal da viagem, né? Como é que você fazia, assim, como é que você se reorganizou a sua rotina para se abrir para a viagem, né? Para mim no começo foi muito complicado, porque eu me sentia culpado, né? Eu via todos os meus amigos, meus parentes, todos aqui trabalhando e tal, batalhando, e eu lá. Acho que o meu trabalho nesse ano era me conhecer um pouco melhor, e aí eu assumi essa condição, entendendo um pouquinho quem era eu. Vamos só para um rápido intervalo, já a gente volta com mais bate-papo com o Leonardo Beltrão. Still to say